Hoje eu quero responder a Aparecida, lá em Campina Grande. A pergunta dela é a seguinte: Rafael, se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, por que a gente precisa rezar? Já não está tudo decidido mesmo? Olha a pergunta da nossa amiga Aparecida em Campina Grande. Gostei do tema, vamos falar sobre isso. Olha, deixa eu explicar direitinho, viu? Primeiro, você tem razão em uma coisa. Deus realmente, ele conhece tudo. Viu, Aparecida? Ele sabe o passado, ele sabe o presente e também o futuro. Nada escapa dele. Mas isso não significa que a gente é tipo um bonequinho de marionete que ele fica controlando, não, tá bom? E é aí que está o segredo. Né? Deus te deu um presente maravilhoso quando ele te criou, né? Sabe que presente é esse? É a liberdade. Você é livre para escolher, livre para decidir, livre para amar. Livre para amar ou não amar, né? E Deus respeita muito essa liberdade que ele mesmo te deu, né? Agora me diz aí uma coisa. Imagina que você tem um filho pequeno, de mais ou menos 3, 4 anos. Você conhece esse filho muito bem, né? Você sabe como ele age, como ele pensa. Então você deixa, né? Vamos supor que você deixa um pote de biscoito na mesa e sai da cozinha. Você já sabe o que vai acontecer, né? Ele vai lá e pega o biscoito escondido, não é? Pois então, minha amiga, agora me diz, só porque você sabia que ele ia fazer isso, né? Foi você quem fez ele pegar o biscoito? Não foi. Ele escolheu pegar. Você só sabia que ele ia escolher isso porque conhece ele. Ou seja, mais ou menos assim com Deus. Ele nos conhece tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que ele sabe o que a gente vai escolher. Mas a escolha continua sendo nossa, tá bom? E sabe por quê? A oração é importante, porque a oração não é sobre mudar a cabeça de Deus, não. A oração é sobre mudar a gente. É sobre a gente abrir nosso coração para receber o que Deus quer nos dar. É sobre criar um relacionamento com Ele. Por exemplo, quando você tem uma amiga aí, ó, muito querida, que vocês se conhecem há anos, você já sabe muitas coisas sobre ela, sabe até o que ela vai falar antes dela falar às vezes, né? Mas mesmo assim, vocês conversam todo dia, não é? Ou seja, por quê? Porque o importante não é só passar informação. É importante estar junto, é cultivar aquela amizade. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente reza, a gente está conversando com o nosso Pai. Está contando para Ele nossos problemas, nossas alegrias, nossos medos. Claro que Ele já sabe de tudo, Aparecido, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que a gente chegue perto dEle. Ele quer ter esse relacionamento com a gente, tá bom? E muitas vezes, quando a gente reza, Deus também não muda a situação, Ele muda a gente às vezes, né? Ele nos dá força para enfrentar aquilo, nos dá paz no meio da tempestade, nos dá sabedoria para fazer as escolhas certas. Então é isso, tá bom, minha amiga? Obrigado pela sua pergunta, viu? Deus abençoe. Padre Josileudo, alô, padre! Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro. A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, não consigo terminar minhas orações. Eu simplesmente durmo e estou sofrendo com isso. Por que será que toda vez que vou rezar eu durmo, padre? Muito mais essa pergunta, criatura, não é só contigo, não. Acontece com todos nós, ou com muita gente. Por quê? Porque quando a gente para e se concentra na oração,
o nosso corpo, a nossa mente, entra num estado de como é que chama? Entra num estado de calmaria. A gente fica calmo, a gente fica relaxado, né? Essa é a palavra, né? Por quê? Porque a gente está concentrado. Então, dependendo do teu cansaço físico ou mental, dá sono. A gente acaba cochilando. Isso acontece com o padre também. Quantas vezes eu não adormeço rezando? E é muito bom, porque eu escutei uma vez uma pregação que dizia: quando a gente está em oração e adormece, não se preocupe, adormecemos nos braços do Pai e da Mãezinha do Céu. Padre, mais uma pergunta de um ouvinte. É errado mastigar a hóstia? Muito massa a sua pergunta. Não, gente, não é pecado, pode mastigar, é comida. Jesus disse: tomai todos e comei. Então a comida você mastiga antes de engolir, não tem nenhum problema, tá? É o pão consagrado que ali se torna o corpo de Cristo, né? Sua presença real, verdadeira, mas é alimento. E sendo alimento, você pode mastigar assim, sem nenhum problema. Tem gente que fica na dúvida, tem gente que espera ela desmanchar todinha na boca, tem gente que engole inteira. Tranquilo, mas mastigar também pode, tá bom? Nem mastigar, nem deixar ela se desmanchar e nem engolir inteiro, tá errado. É alimento. O que não pode é jogar fora, você tem que engolir. Ou inteira, ou deixar ela se dissolver, ou mastigar. Qualquer desses tipos está correto, tá bom? O que não pode é jogar fora. Padre, qual a diferença entre adoração e veneração? Muito massa a sua pergunta, com certeza. A adoração está ligada à divindade. Então, se adora aquele que é divino, eterno, supremo, que nós chamamos de Deus, que reconhecemos que dependemos dele. Somos frutos da sua criação e do seu amor. Nós cristãos reconhecemos como única divindade digna de adoração e de todo louvor, honra e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus único e verdadeiro, né? A Santíssima Trindade. Já a veneração não está ligada ao divino, está ligado às virtudes heróicas de alguém, que se destaca pela sua vida, pelos seus ensinamentos, pelas suas obras. A essa pessoa nós damos uma veneração, ou seja, um grande respeito reverencial. Padre, olha essa pergunta. Uma criança ou um bebê, padre, será que tem pecado? Muito massa a sua pergunta. Só nosso Senhor Jesus Cristo, que não pecou, né? Porque é Deus feito homem, nosso Salvador, e pela graça de Deus, preservada de todo pecado, a sua mãe, a Imaculada Virgem Maria. Todos nós outros somos pecadores e pecamos. São Paulo vai dizer, né? Todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Uma criança, ela tem pecado? Ela não comete pecado, mas ela nasce com a mancha, a marca do pecado, que é o chamado pecado original, do qual São Paulo fala. Para isso, ou por causa disso, que nós precisamos ser batizados. Por quê? Porque o novo batismo, que Jesus manda batizar, ele nos regenera, ele nos lava e ele nos purifica de todo pecado, inclusive deste pecado chamado original, que a criança nasce também. Beleza, padre! Muita informação no nosso programa. Muito obrigado, viu, padre? Amanhã a gente continua. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz, e envie suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muita massa!